Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o médico, capítulo 8, verso 41 e 42, depois 49 em diante. Diz assim, verso 41: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Estando ele, verso 49, e ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Eu gosto de Marcos 5, que diz: E os seus pais ficaram assustados. E isso me deixa revoltado, irmão, porque quem pediu para ter um milagre, quando recebeu ficou assustado. Até que eu lembro, irmão, que tem coisa que a gente pede para Deus e a gente até quer que Deus vai fazer. Quando a gente vê que Ele fez mesmo, a gente fala: Meu Deus, o Senhor fez. E não é interessante, irmão, que a gente espera Deus fazer, mas no fundo, crendo que Ele pode não fazer, quando Ele faz, a gente fica assustado e fala: O Senhor fez mesmo? Como? Meu Deus, como o Senhor... Olha para alguém e diga assim: Irmão, Deus vai te assustar, irmão. Deus vai te assustar. Isso aí gera para você ter dado um glória, mas Deus vai te dar outra brecha para você entrar aí. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Lições ao longo do caminho, é isso que eu quero que você guarde. Lições ao longo do caminho. Essa é uma palavra que é para todos. Com certeza alguém vai falar com Deus, vai falar com algum pai. Essa palavra será muito direcionada para algum pai, mas para todos aqui, essa é uma palavra em especial, sobre as lições ao longo do caminho. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre todos nós e te glorificamos, Senhor, crendo que o Senhor fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E, Senhor, eu creio que nessa noite, alguém, pela internet, alguém aqui dentro, que precisa ser renovado por uma palavra, e eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor já preparou a atmosfera, o espiritual. E hoje, Senhor, nesse momento agora, nós estamos prontos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Toma o seu assento. Graças a Deus. Jesus disse em Lucas 11: Qual filho que se o pai lhe pedir, qual pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará serpente? Ora, vocês sendo maus, sabem dar bons presentes, imagine o que lhes dará o Pai aos que pedirem o Espírito. Em outras palavras, se vocês por natureza, que são maus, sabem dar coisas boas, imagine então Deus, que por natureza é bom, o que vai dar para quem pede para Ele algo, para que Ele dê. A convicção que você tem no seu coração nem sempre é a convicção, nem sempre é as palavras que saem da sua boca. As coisas que você crê no seu coração nem sempre são as coisas que você diz. Por mais que
A boca fala que o coração está cheio, nem sempre você consegue falar aquilo que você está cheio. E uma das coisas é isso. A gente tem a facilidade de dizer, eu creio que Deus tem o melhor para me dar, eu creio que Ele vai me dar o melhor. Eu creio que Ele vai me dar pão, não vai me dar pedra. Eu creio que Deus vai me dar peixe, não vai me dar serpente. Isso é fácil falar. Outra coisa é você crer. É muito mais fácil você falar uma coisa que você não tem consciência do que está falando, não tem certeza disso, do que falar uma coisa que você tem certeza. Não, eu creio e eu estou falando que eu creio mesmo. Todo mundo hoje fala, eu te amo, 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 eu te amo. Se todo mundo entender, olha, se metade desses jovens entendesse o que é eu te amo é uma palavra de compromisso. Eu te amo é uma palavra, se eu tiver que te repreender e você tiver que me olhar de cara feia, não tem problema. Se você não me cumprimentar por muito tempo, não tem problema, mas é porque eu te amo que eu vou fazer o que for preciso. Eu acho interessante, todo mundo hoje fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, quando um vira a cara para o outro, ele já não fala mais com ele. Então você não amava a pessoa, você gostava dela. Porque quando você tem ideia do que você está falando, você começa a pensar, peraí, o que eu estou falando condiz com o que está no meu coração? É isso que eu quero que você entenda. Quando você diz que crê que Deus vai te dar o melhor, você está convicto disso mesmo? Porque é fácil você dizer que crê que Deus vai te dar o melhor quando você está no início da jornada, quando Ele te mostra a terra prometida, Ele te fala da terra que mana leite e mel. Outra coisa, irmão, é quando você estiver no meio da batalha. E o problema é sempre o meio. O meio é a parte mais complicada que tem. No meio a gente fica sempre na dúvida, será que Deus vai me dar mesmo o que Ele disse que ia me dar? Ou será que eu estava com o ouvido meio entupido de cera aquele dia e eu ouvi Deus errado? Porque o que eu estou vendo, não tem nada a ver com o que eu acho que eu ouvi Deus dizer. Porque eu ouvi Ele falar sobre pão, parece que eu estou tendo pedra. Eu ouvi Ele falar de peixe, parece que eu estou tendo serpente. Muitas pessoas não conseguem compreender que a Bíblia, dentre tantas coisas que ela faz, ela é um manual de instruções. Ele é um manual de motivação espiritual para você continuar avançando dia após dia até a promessa de Deus, porque Deus sabe que não é fácil você sobreviver no meio. O início é sempre bom, o início é sempre uma coisa fascinante. A ideia do início é uma ideia boa. Vamos casar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai para a lua de mel, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu acho engraçado, irmão, gente que está 2, 3 anos de casado. Aliás, eu acho engraçado o seguinte, que você consegue ver a diferença nitidamente entre o casal que está no primeiro ano, o casal que já está no segundo ano e o que já está do terceiro para frente. Porque o amor ainda pode existir, deve existir, mas a paixão talvez já não é mais a mesma, a intensidade. Porque uma coisa pouca gente fala, o amor muda o foco dele de acordo com o tempo. Tem épocas que você ama Deus por conta de uma coisa que Ele faz mais do que você amava Ele antes, porque eu descobri que nesse momento na minha vida Ele é muito mais um consolador do que eu pensava que Ele poderia. E em outras vezes você ama muito mais a ideia de que Ele é um provedor. É a mesma coisa no casamento. Tem épocas que você ama mais o outro por conta da amizade, companheirismo, a dedicação com as suas coisas pessoais, com a sua roupa, com a sua comida. E tem gente que leva isso para um lado ruim, mas não compreende que é a mesma forma como a gente se relaciona com Deus. Tem época que a gente ama mais Deus por conta de um ponto, que nesse momento em específico a gente está vivendo mais dele, do que quando a gente não vive, do que anteriormente. Tem fase em que você precisa que Deus te dê saúde, Deus te dê saúde, Deus te dê força, Deus tem te dado força. E aí você ama o Deus que te dá força, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Meu Deus, como Deus tem me curado, Deus tem tocado no meu corpo. Mas é engraçado, antes você amava mais a Deus porque Deus tinha te prosperado financeiramente. Então quando você entra no meio do caminho, quando você está ao longo da jornada, a forma como você enxerga Deus é diferente, as coisas que você mais valoriza em Deus são diferentes. E da mesma forma, durante o caminho, ao longo da jornada, entre a promessa e o cumprimento, entre o ponto A e o ponto B,
você precisa fazer uma análise das coisas que Deus quer mudar em você, porque Deus não estaria fazendo você passar pelo meio que você está passando, se Ele não tivesse algo para mudar. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto, todo mundo conhece o início, conhece o fim. A gente fala muito mais sobre o meio, você ouve muito mais pregações sobre o meio, a mulher de fluxo de sangue. Mas, para mim, a questão não é o meio entre o verso 43 e 48, o que ocorreu com a mulher de fluxo de sangue. Para mim, o meio que eu quero falar com você é o entre pedir por um milagre e receber um milagre. Há uma discrepância tão grande entre o momento em que Jairo pediu e que Jairo recebeu, que tudo que aconteceu no meio, através da mulher de fluxo de sangue, foi tudo uma forma de Deus fazer 4 testes na vida dele. E esses 4 testes eu penso que são fundamentais, porque esses 4 testes, ouça isso, eles sempre vêm no meio. E se você não passar neles no meio, você vai ficar por muito tempo no meio. Você não pode ter medo do meio, porque o meio é uma coisa boa. Diga para alguém do seu lado: o medo é uma coisa boa. O meio é uma coisa boa. O meio é uma coisa maravilhosa. No meio do mar, meu irmão, no meio do mar você vê Deus andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa. No meio da madrugada você vê um terremoto acontecendo. No meio, entre 2 querubins, você vê a Shekinah de Deus saindo. No meio da fornalha você vê o 4º homem. Não é no canto, é no meio que você vê ele. No meio de 2 cruzes você vê aquele que estava descendo, mas iria subir daqui a 3 dias, porque o meio é uma coisa boa, desde que você entenda como você tem que proceder no meio. O meio de uma crise é uma coisa boa, porque você vê a glória de Deus muito mais do que você veria quando você estava no início da sua jornada. Aliás, uma coisa para você guardar, diga para alguém do seu lado: a glória sempre aparece no meio, irmãos, sempre, sempre. A glória sempre aparece no meio, é no meio da fornalha, é no meio entre 2 cruzes, é no meio da noite que vem um anjo, é no meio da noite que vem um terremoto, é no meio da madrugada onde Deus desce o anjo e mata todos os primogênitos, e no meio da outra madrugada Deus vai e liberta todo o povo, porque Deus sempre garante que o melhor que Ele tem para fazer na sua vida sempre vai vir no meio. O meio não é uma coisa para você temer, o meio o vento vem, no meio o vento sopra, no meio as ondas entram dentro do barco, mas é no meio que você descobre a fidelidade de Deus com você, andando sobre as águas, mostrando para você que no meio você não tem que ter medo, desde que você saiba como se portar no meio. Quando você começar a compreender o que eu estou lhe falando, você vai disciplinar sua mente. Quando você estiver entrando dentro de um problema, você vai falar: peraí, Deus vai fazer alguma coisa nesse meio, porque a glória de Deus sempre aparece no meio, sempre, sempre. No meio de uma guerra, no meio de uma crise, Deus tem uma forma de trabalhar no meio que só Deus pode fazer. Agora, o meio só é bom para quem sabe o que Deus faz no meio. E tem 4 coisas que Deus faz no meio. A primeira delas é um teste de prioridade. Prioridade. Jairo, ele é o líder da sinagoga, o príncipe da sinagoga. Jairo é, em outras palavras, quase que um pastor. Ele é um homem da igreja e ele tem um problema dentro de casa. Abre parênteses. Você não tem ideia do quão difícil é você ser líder em alguma área na igreja, seja cantando, seja tocando, e você tem um problema em casa. Porque as pessoas não conseguem entender que você é feito de carne e osso. E a mensagem que você prega é perfeita, mas o vaso não. E no fim das contas, se você não sabe, irmão, muitas das vezes que você sai daqui e vai feliz para casa sorrindo, porque foi fortalecido, a gente vai embora para casa chorando. Porque o pouco que a gente tinha de força, a gente se esvaziou e deu para você. E ninguém pôde ministrar para a gente, porque ninguém gosta de falar a verdade, que é bem possível você estar na presença de Deus e estar com a sua filha ruim em casa. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu preciso que você que é mulher compreenda, por várias razões. Primeiro, por algumas razões. Primeiro, para você ter paciência com o teu marido e entender que tem coisas que a gente faz e é, em via de regra geral, porque Deus designou assim.
E se você entender isso, você vai entender como que esse texto é muito mais poderoso do que a gente pensa. Porque veja só, o que você vê nesse texto? Você vê o líder da igreja vindo aos pés de Jesus, não pedir por um milagre, rogar. Rogar é você fazer uma cena. Rogar, quando você vê rogar na Bíblia, você está falando de uma... Normalmente quem rogava na Bíblia eram mulheres, não eram homens. Porque rogar é você fazer uma cena, você se jogar no chão. Você queria, era mais ou menos quando você fazia com a tua mãe no mercado, quando ela falava, na volta eu compro, e você sabia que estava, e a mesma coisa, Lá está Jairo, rogando. Se você tivesse a noção do que significa rogar no grego, a importância disso, o impacto que tem disso, você ia falar, meu Deus, eu não acredito que esse homem fez o que fez. Eu não acredito. Sabe? Você vê aqueles vídeos do camarada indo atrás, pedindo para a mulher perdoar ele e voltar. Alguns de vocês já fizeram isso, né? Você pega aquele carro de som e canta para ela, eu te amo e vou gritar para todo mundo. Eu sei que você cantava isso, E ela não abria, e você cantava, fazia serenata, não me larga, porque quando um homem roga, é porque ele sabe que ele está na última tentativa dele, não tem mais nada que ele pode tentar para fazer dar certo. Agora veja isso, normalmente quem roga na Bíblia é a mulher sirofenícia, que cruza fronteiras, mas é uma mulher. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sei que tem gente que vai falar, não, eu não sou assim. Tudo bem, você é uma exceção, mas em via de regra geral, homem não roga, quem roga é mulher. Por quê? Porque em via de regra geral, só mulher demonstra emoção, homem não demonstra. A emoção que o homem mais demonstra é raiva. Você sabe quando o homem está com raiva, é difícil você saber quando ele está frustrado, nervoso. Mas quando ele está com raiva, você sabe, pode rir, não tem problema. Rir é de Deus, irmão. Rir é de Deus. Se não fosse de Deus, não tinha graça para a gente ter o senso de rir. Agora, homem dificilmente demonstra por uma coisa. O papel que Deus deu para o homem é muito mais complexo do que a gente pensa. E eu vou lhe falar algumas coisas aqui que eu quero que você guarde bem, porque você foi ensinado errado. Você aprendeu errado, por isso que a tua vida está errada. Quando Deus estabelece o homem como sua representação na terra, Deus estabelece o homem com 3 principais regras. Primeiro, proteja e guarde o jardim. Guarde o ambiente onde você está. Multiplique o ambiente onde você está. Terceiro, ensine para quem estiver dentro do ambiente. Não coma daquela árvore. Irmão, quem te disse que é a mulher que educa os filhos, te falou uma grande bobagem que não é bíblica. Porque quem teve que dizer para Eva, não toca e não come, não foi Deus, foi Adão. Porque Deus colocou o homem para ser responsável. Ser responsável não quer dizer que você é o melhor. Ser responsável quer dizer que você tem que receber uma informação primeiro e você tem que passar à frente. O homem, ele tem a obrigação de Deus de guardar a sua casa, todo mundo sabe disso. Multiplicar a sua casa, todo mundo sabe disso. Entra um terceiro ponto que você ignora. Você tem a obrigação de ensinar os teus filhos e a tua esposa. Quando que você vê a prefeitura interditar um prédio por conta de uma janela trincada? Janela trincada é o papel da mulher. Janela trincada é o papel de você, mulher. Agora, o problema não é uma janela trincada, porque uma janela trincada não tem que interditar a casa. O problema é quando a fundação está mal. Aí tem que interditar. Por isso que é muito complicado você entender o que eu vou lhe falar. O diabo não está interessado em você, mulher, vir para a igreja, desde que o teu marido não venha. Porque o problema não é a mulher vir na igreja, é o homem vir na igreja. Porque quando a base vem para a igreja, está na presença de Deus, ele sabe que tudo que ele tiver que edificar, ele vai edificar do lado de uma pessoa que está firmada numa base, que está dentro da presença de Deus. Pense nisso comigo. Quando Deus traz Eva para Adão, ela conhece ele, sabe aonde? Dentro da presença de Deus. Vou lhe falar uma coisa aqui. Adão passou mais tempo na presença de Deus do que Eva. Eu vou dar uma aqui que tudo bem, eu sei que você não vai dar glória. O teu marido tem que estar muito mais na presença de Deus do que você. Porque se você é casada com uma pessoa que não está mais na presença de Deus que você,
Ore para Deus mudar isso, porque você está correndo um grande perigo. Por quê? Porque primeiro que ele não vai poder te proteger, porque ele não vai ter discernimento espiritual de onde vai vir um ataque. Segundo, ele não vai poder te multiplicar, porque ele não vai receber de Deus a unção que vai trazer habilidade para ele multiplicar. E terceiro, ele não vai poder ensinar para o teu filho, para a tua filha o que é certo e errado. Ele nunca vai ser um bom exemplo para ser seguido. É por isso que muitas de vocês aqui, eu vou falar aqui e não quero que você se sinta mal, mas eu quero que você entenda que você está numa igreja de um pastor que prega a palavra para você. Eu quero ajudar você a reverter essa situação. O teu marido tem que começar a vir para a igreja. Eu sei que ele vai em outra igreja, se ele vai em outra, tudo bem, mas ele tem que ficar crente. A gente tem que orar para ele ficar crente, por uma simples questão. Você vem para a igreja toda vez cansada, com essa cara cansada, arrebentada, triste, porque você sabe, você tem que fazer o teu papel dobrado. Você foi criada para auxiliar ele numa coisa que ele não está fazendo. Como é que você pode ajudar alguém que não está fazendo nada? Você tem que ajudar ele a proteger, a multiplicar e a ensinar. Agora você tem que fazer o seguinte: você tem que proteger o teu lar, você tem que jejuar, você que tem que meditar na palavra, você que tem que proteger o teu lar das hostes espirituais, de todo ataque satânico. Aí mais do que isso, você que tem que tentar multiplicar, você que tem que falar, vamos economizar aqui, vamos economizar ali, vamos comprar aquilo ali. E ainda mais, você que tem que ensinar o que tem que fazer ou não. E Deus só deu um papel para você: auxiliar ele no quê? Na proteção, na multiplicação e no ensino. Mas quem tem que fazer ele? Por quê? Por uma simples razão. Uma simples razão. Eu criei ele para ter uma característica: ele não vai transparecer facilmente emoção. Para quem achou que eu perdi o fio da meada. A base é uma coisa que você quase não vê. Ninguém tira foto da base. Eu fui no Burj Al Khalifa, todo mundo tira foto do prédio, o prédio mais alto do mundo. Ninguém quer saber, cadê a base? Por isso que você não tem que se sentir mal, pai. Porque as pessoas valorizam mais o Dia das Mães do que dos pais. Porque se puderam na tua casa valorizar o Dia das Mães com alegria, no fim de tudo você sabe, é porque Deus colocou uma base boa aqui dentro. A gente só está aqui por conta de uma base. E Deus sabe disso. A base é uma coisa escondida que ninguém vê, mas tudo que está edificado sobre ela depende dela. Vou lhe falar uma coisa: o diabo não tem medo de uma mulher na igreja. O diabo tem medo de um homem na igreja. Um homem dentro da igreja, com a mão levantada, é um homem que está soltando todas as amarras do diabo contra a sua vida, e está deixando seus filhos soltos, seu casamento solto. Eu vou dizer até você dar um glória mais alto aí, homem, porque você tem que entender que Deus está muito mais interessado em ter você na presença do que a tua mulher. Muito mais. Tem coisa na tua vida que está barrando, porque Deus quer que você comece a se mover mais. E a grande questão é o seguinte: existe um teste no meio do caminho, que é o teste de prioridade. E quem está passando por esse teste é um homem. Jairo, qual que é esse teste? O que você quer? Você quer salvar a tua filha ou quer salvar o teu emprego? Porque você é líder da sinagoga. Se você for até Jesus, você pode talvez perder o emprego, porque lá dentro estão armando contra ele. Você quer o quê? Manter um bom salário ou você quer priorizar a tua casa? Detalhe, é você homem. A base. O que você priorizar vai dizer o que vai ficar de pé. Eu não sei se eu posso continuar, mas se eu puder continuar um pouco mais além, diga glória a Deus. Olha para alguém do seu lado e diga assim: prioridade, irmão. Prioridade. 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 Uma coisa que é interessante. Você sabe qual que é a principal razão de problema em casamento? É que um não sabe o que o outro quer ouvir. E se você não entender isso, você não vai, você vai se você não entender isso, você vai perder muita noite ainda. Mas eu vou te falar uma coisa para você guardar. Porque Deus criou o homem primeiro com responsabilidade e depois com alguém para amar ele. Você tem que entender, oh meu Deus da glória, que a gente não quer saber do teu amor pela gente. A gente quer primeiro saber do teu valor aos olhos, o nosso valor aos seus olhos, baseado no que a gente faz. Porque você veio depois da responsabilidade. Onde que está a régua da estima do homem? No que ele faz. Como que o homem se sente bem? Em via de regra geral, o homem se sente bem falando aquilo que ele faz. Ou seja, quanto mais responsabilidade o homem tem, mais especial ele se sente. Por isso que um homem que tem um baixo salário, ou uma péssima posição no trabalho, ele se sente inútil, porque ele não se sente importante para alguém ali dentro. Quando a gente quer falar do nosso valor, a gente fala: eu faço isso, eu faço aquilo. Você, mulher, é o inverso. Você fala da sua estima baseado
em quem você ama, porque quando você veio, você saiu do lado. Como a gente não saiu do lado de ninguém, a gente saiu de dentro de um ser que deu responsabilidade. A forma como a gente se sente valorizado é quando a gente recebe responsabilidade. Se você não entender isso aqui, você nunca vai entender o porquê que você fala que ama ele, mas às vezes ele não se sente valorizado, porque às vezes ele quer que você veja o quanto que ele tem sacrificado para trazer o melhor para a sua mesa. E não é que ele pensa em coisas materiais, é porque quando Deus criou ele, quando Deus criou o homem, ele não criou ninguém para amar ele. Primeiro ele deu responsabilidade: cuida, protege, multiplica, lavra a terra e ensina. E depois Deus tirou. Agora a mulher tem a sua estima baseada não no que ela faz, mas no que ela ama ou em quem ama ela. Uma mulher se sente valorizada de acordo com o tanto de pessoas que amam ela, ou de acordo com o tanto de amor que ela recebe. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou falando de um homem que está indo para Jesus rogar por um problema, e você se esquece que primeiro ele é um homem, e segundo, ele tem uma grande posição. Ele valoriza muito a estima dele, porque o homem valoriza muito mais a estima do trabalho dele, da posição dele, do que você, mulher. Você fala, eu não estou nem aí porque falaram de mim. O homem fala, não, peraí. Então agora, esse homem, que dificilmente iria expressar suas emoções, dificilmente. Você quer ver uma coisa interessante? Só para você pensar. A gente sabe que a nossa função simplesmente é aguentar pressão. E a gente reclama. Mas sabe por que a gente reclama? Sabe por quê? Porque a gente é idiota, besta e bobo e não entende o seguinte: que não adianta, é pressão que aguenta. Mas se você não explicar para alguém, alguém não vai poder falar, que base linda, que coisa bonita, vamos falar bem dele, porque a gente se sente mal. Agora é natural, isso é natural, você aguentar a pressão. E como a gente aguenta a pressão, normalmente quando você vem com alguma coisa para a gente ouvir, a gente já pensa que a gente está tendo que ouvir para poder resolver. Quer ver só? Minha esposa, não sei se foi esse ano passado, não me lembro. Teve um dia que ela deu surto para mim. Não, mas você não me ouve, você me ouve. E quando você me ouve, você já quer sair fazendo as coisas. Eu falei, mas peraí. Por que você falou então para mim? Porque se você falou para mim o que aconteceu, é porque eu penso que você quer que eu resolva. E ela falou, não, mas peraí, não posso falar mais nada para você, porque eu falei para você, já quer sair resolvido, eu estou compartilhando com você. Irmã, presta atenção. Quando a tua mulher falar para você um problema, ela não quer que você resolva, apesar da gente entender o seguinte: se veio para a gente resolve, porque é natural da gente ter responsabilidade de quê? Proteger, multiplicar e ensinar. Às vezes, irmão, tua mulher, tudo que ela quer ouvir, aliás, em via de geral, é quando ela conta um problema, você fala, nossa, é mesmo? Caramba! Mas a gente fala, não, eu vou ligar para ele, eu vou fazer, eu não posso falar mais nada para você, porque você quer fazer, mas peraí, é porque na minha natureza, eu fui designado por Deus para poder receber pressão, e você está jogando para mim uma pressão que eu quero resolver. Não, mas ela quer ouvir. Ao contrário, quando a gente comenta algo com você, mulher, a gente não quer que você faça isso, a gente quer que você dê um jeito de ajudar a gente a resolver. Pensa nisso. Quando o teu marido te conta um problema, normalmente ele está te contando porque ele já tentou 20 formas diferentes de resolver. E ele está agora na última vez falando, não tem mais como resolver. Então quando você lê esse texto, você está vendo um homem vindo para Jesus nas entrelinhas falando, Senhor, não tem mais como resolver. Eu não sei mais o que fazer. Diga para alguém do seu lado, mas se você for na pessoa certa, irmão, não tem problema, pode falar que ele vai saber resolver, porque a pessoa certa vai saber o que resolver. A pessoa certa vai saber o que resolver. Veja isso, ele está dizendo, Jesus, me ajuda, minha filha está morrendo. Nas entrelinhas, eu posso perder o meu emprego por eu estar aqui falando com o Senhor, mas eu tenho prioridade. Nesse instante, entre o meu trabalho que eu amo e a minha filha que eu amo, eu tenho que priorizar qual das duas coisas é a maior prioridade para mim. Eu fico com a minha filha, porque se alguém veio aqui com o Senhor, se onde eu trabalho vê que eu estou gastando muito tempo, muito mais lá do que aqui,
e que eu estou parando de produzir lá do que aqui, e isso é um teste que você vai passar, onde Deus vai querer ver onde está a tua prioridade. Eu sei que você ama o teu trabalho, porque o teu trabalho é a fonte provedora que Deus te deu para você trazer a provisão para a coisa que você ama, que é a tua casa. Mas todo homem passa por um teste onde Deus vai querer ver se é capaz de abrir mão do que você ama, que é o teu trabalho, que você ama lá, porque lá você faz uma coisa bem feita que te traz dinheiro para poder comprar coisa boa para a tua família. Se é capaz de abrir mão de lá para salvar a tua casa. Você é capaz de abrir mão. Qual que é a tua prioridade? Você é capaz de abrir mão daquele lugar onde você gasta mais tempo, para gastar mais tempo na presença de Deus, para salvar a tua casa? Porque tem algo na tua casa que está morrendo, e você sabe que está morrendo porque você está passando por um teste. Qual que é a tua prioridade? 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 Não é fácil demonstrar emoção, mas se você entender, irmão, eu fico frustrado. E por que eu falo sobre homem? Porque a igreja viveu a vida inteira falando sobre mulher. Ninguém teve coragem para estudar e para entender como é que se passa na mente de um homem. E por isso que a igreja está vazia de homens, cheia de mulheres, e vazia de milagres. Porque o que Deus quer é um homem na presença, para que a mulher edifique na presença. Porque a mulher só pode edificar na presença se o homem que está na presença dizer: vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Porque não é que eu sou o melhor, mas é que no papel de Deus eu sou responsável. Eu recebi de Deus uma informação antes de você. Oh meu Deus da glória! O homem não é melhor do que a mulher, ele só recebeu uma informação antes de Deus do que você. Jesus da glória! Por isso que o homem é o cabeça da casa, porque ele ouve de Deus uma coisa que você vai ouvir. Mas como que um homem pode falar para você uma coisa que ele ouviu errado, se ele não está no lugar certo? Meu Deus da glória! Meu Deus da glória! E isso é interessante por quê? Porque para muita gente aqui que cresceu com apenas a sua mãe te ensinando a ser crente, aí você entende o quanto que Deus tem uma multiforme sabedoria. Porque o papel de um pai que você não teve na sua casa, você teve de Deus. Ou então Deus levantou um pastor, alguém para poder executar o papel. Porque Deus garante que você nunca vai sofrer falta de leite e nunca vai nunca vai sentir falta de semente. Porque Deus, ele é completo. Deus é o El Shaddai, mais do que suficiente. Ele é o Jeová Jiré, mais do que suficiente, mais do que poderoso. Ele tem mais do que ele precisa, ele tem mais do que ele pode fazer. Se ele quiser, ele tem muito mais do que ele pode fazer. Ele é o autossuficiente, Jeová Jiré. Ele tem mais, se ele quiser fazer isso, ele tem mais do que ele pode fazer com isso, porque ele é infinito na sua própria infinidade. Meu Deus da glória! Então a primeira coisa que a gente aprende no meio é o seguinte: qual que é a tua prioridade? Ouça isso aqui. Deus está tocando uma coisa, Jesus da glória, mas vai lá. Deus está tocando em alguma coisa na vida de alguém e essa coisa está morrendo. É Deus tentando chamar a tua atenção para dizer o seguinte: vai vir para a minha presença ou não? Tua filha está morrendo lá, tua saúde está diminuindo, você está ficando velho, está perdendo cliente, está mais difícil, e não tenta fingir que não é com você que Deus está falando. E Deus está dizendo: eu estou tentando fazer um teste de prioridade. Até quando eu vou deixar algumas coisas morrendo para chamar a atenção de você e falar: o teu lugar não é lá, o teu lugar é aqui. Meu pé. A mulher mais feliz do mundo é uma mulher que vê que ela é casada com um homem de oração. Eu sei que alguns de vocês não são, mas se você decidir inverter esse quadro, fica em paz, que Deus ouve a sua oração, e você vai inverter, você vai ver, teu marido vai ficar muito mais crente do que você. Glória a Deus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Creio nisso. E a segunda coisa é um teste de paciência. Esse teste é complicado, porque Jesus, no meio do caminho do trajeto, ele para, porque uma mulher toca na orla das suas vestes. E veja o que o texto diz: ela foi imediatamente curada. Se ela foi imediatamente curada, para que Jesus vai parar para falar com ela, se ela já resolveu o problema dela? Sendo que quando ele para conversar com ela, ele só vai piorar o problema da pessoa aonde ele está indo atrás para resolver o problema. Em outras palavras, lá está Jairo olhando para Jesus,
falando com a mulher que veio por detrás e tocou, e ouvindo dizer que a sua filha acabou de morrer, porque no meio do caminho o plano atrasou. O que você faz, irmão, quando o teu plano atrasa e você fala: a essa hora já era para mim estar lá, a essa hora já era para mim estar melhor, porque eu falei. E o pior, irmão, o pior é que Jesus é quem atrasou. Eu estou falando porque tem gente aqui que está vendo o seguinte: Deus te fez uma promessa, mas você está atrasado para ela. E você está atrasado porque Deus está fazendo um segundo teste da paciência. O que você vai fazer quando eu parar no meio do caminho e te fazer esperar? Você vai reclamar, surtar ou vai ficar quieto? Acho que você já sabe a resposta do que foi que Jairo fez. O que você vai fazer, irmão, quando você está parado no meio do caminho, olhando ele abençoar todo mundo, e ele falou que ia te abençoar lá, e você está, peraí, estava tudo indo bem até agora. Você tem noção, irmão, do que é? Está tudo indo bem, Deus te abençoando, estou chegando mais perto, aí Deus, peraí, deixa eu fazer uma pausa. E detalhe, nada pegou ele de surpresa, nada. A gente sabe que o milagre da mulher do fluxo de sangue não estava na programação do dia, da agenda de Pedro, mas estava na programação do dia da agenda de Deus. Porque você não pode pegar o onisciente, aquele que sabe a senha do teu cartão de crédito, aquele que sabe a senha do seu Pix, aquele que sabe das fotos do seu celular, que sabe a senha do teu WhatsApp, eu vou fechar o olho para não falar mais nada, aquele que sabe de tudo, que a sua palavra penetra em todas as coisas, tudo é descoberto diante dos seus olhos. Você acha que ele não sabia que aquela mulher ia passar ali e ia tocar nele? Claro que ele sabia. A questão é, por que ele para então e conversa com alguém que já está com o problema resolvido? Porque eu quero ver como é que você vai reagir quando eu fizer o teu plano atrasar. Você vai reclamar ou você vai surtar? Sabe por quê? Veja o texto. Lá está Jairo, vendo Jesus atrasar. E enquanto Jesus está atrasando, o problema que Jesus disse que ia resolver está piorando. Olha que paradoxo. O meu problema está piorando porque quem disse que ia resolver decidiu parar e me fazer esperar. Por quê? Porque eu quero saber, você tem paciência para esperar? Você tem paciência? É fácil saber se você tem paciência, às vezes vendo quantas vezes você vem na igreja e deixa de vir na igreja. Porque quando você perde a paciência, você começa a parar de fazer algumas coisas para tentar chamar a atenção de Deus. Agora me acha nesse texto, ele tentando chamar a atenção de Deus. Eu não vou mais na igreja, hein? Eu não vou mais falar com o Senhor, eu não vou fazer mais nada. E irmão, não é interessante que muitas das pessoas, quando a gente fala que estão tentando fazer graça, manha para chamar a atenção de Deus, eles não reconhecem, mas no fundo você sabe que você está parando de vir, está diminuindo porque você está desacreditado que ele vai fazer. Por quê? Porque ele te prometeu uma coisa, mas ele mesmo atrasou. Mas por que ele atrasou? Porque ele quer saber o seguinte: você é sensível o bastante para enxergar o que está acontecendo à tua volta? Porque se você enxerga o que está acontecendo à tua volta, você não vai reclamar, você vai falar: meu Deus, espera aí, deixa eu esperar mais um pouco, porque vai valer a pena. Porque, meu Jesus da glória, você vai, olha irmão, se você não der glória agora, eu vou puxar o teu cabelo, irmão, eu vou puxar o teu cabelo, eu vou arrancar a tua peruca, porque não dá, irmão, não dá. Tem coisa que a gente fala e a gente não entende, ou se entende, finge que não entendeu. Ficou vendo postagem, tanta gente idiota. Atenção, pregador, para de falar para o povo, você não entendeu. Não larga a mão de graça. Você não prega, então como você não prega, não pode falar nada. Não pode falar nada. Fecha a boca. Fecha a boca. Eu não gosto desse povo que fica mandando direto para a gente. Essa mulher, quem está entendendo tudo isso aqui, diga amém. 12 anos tem a filha de Jairo. Essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Quando a alegria de Jairo apareceu, o peso dessa mulher veio sobre ela. Quando a filha de Jairo começou a dar os primeiros passos, essa mulher começou a ter mais fraqueza no corpo para continuar andando. Quando essa mulher, essa criança, essa menina, quando a filha de Jairo começou finalmente a sair do seio, a ir para o pastoso e depois a ir para o sólido,
essa mulher começou a diminuir o seu apetite, ficar mais magra, a ponto de já não conseguia comer mais nada. Olha como que é interessante, que você tem duas pessoas com o mesmo tempo, um de alegria, outro de problema, e enquanto uma descia, o outro subia, até que os dois se encontraram no mesmo andar, 12 anos morrendo, há 12 anos chegando no último suspiro. Essa mulher representa a geração passada, uma mulher madura, uma mulher adulta. Ela representa as coisas passadas. A filha de Jairo, uma criança de 12 anos, ela representa as coisas futuras. E aí você tem nesse texto, imagine a cena comigo, Jairo vendo que Jesus está atrasando, mas ao mesmo tempo o presente está resolvendo o passado e indo em direção para resolver o futuro. Resolvendo o passado e indo resolver o futuro, tudo ao mesmo tempo, passado, presente, futuro. Quando esse homem olhou, peraí, ele está resolvendo ao mesmo tempo uma coisa passada, nesse presente, e ao mesmo tempo indo resolver uma coisa futura, eu não tenho para que ficar histérico e chamar a atenção dele. Se eu vi o que ele acabou de fazer, ele pode fazer muito mais do que eu posso pensar ou imaginar. Então o que eu tenho que fazer é ficar firme e constante e ver o livramento do Senhor. Você consegue ter fé, irmão, para avançar olhando as coisas que estão acontecendo à tua volta? Porque tem uma fase no meio onde Deus não vai falar com você, Deus não vai falar diretamente com você, Deus não vai falar diretamente com você sobre aquele problema, mas Ele vai abençoar alguém perto de você, Ele vai resolver o problema passado de alguém perto de você. E tudo que você tem que fazer para ficar firme e mostrar para Deus que você é paciente é olhar o que Ele está fazendo na vida do outro e usar isso como incentivo e dizer: peraí, a minha pode ter morrido, mas ele acabou de resolver um problema passado. Se ele no presente conseguiu voltar lá atrás e resolver uma coisa que começou lá atrás, você acha que ele não pode agora no presente resolver uma coisa que acabou de acontecer? Estou pregando melhor que você está dando glória, porque é isso que Deus veio dizer para você. Comece a me adorar e dizer: esse é um problema que só Deus pode resolver, só Deus pode pôr a mão, porque só Deus pode no presente pôr a mão no passado e pôr a mão no futuro e fazer ao mesmo tempo uma grande obra. E por que você perdeu paciência? Porque você esqueceu que você serve um Deus que no presente pode pôr a mão no passado e no futuro e resolver as coisas ao mesmo tempo. Você não está entendendo. Ele é um Deus que pode pôr a mão em um problema que aconteceu há 12 anos atrás na tua vida, um problema que começou há 5 meses atrás. Ele pode pôr a mão lá atrás e ao mesmo tempo pôr a mão lá na frente e no presente, no exato instante, fazer ambas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é o teste de paciência. Você consegue se manter firme e usar o milagre do outro para servir de comida para você, não deixar a sua fé cair. Você consegue olhar para o que Deus está fazendo na vida financeira de alguém, na vida familiar de alguém, e não ficar com inveja de falar: se ele abençoou ele, eu sou o próximo da fila. Aliás, eu cheguei aqui antes, ele passou na minha frente, mas eu sei que isso aqui é o quê? Isso é um teste. Quando ele abençoa alguém antes de mim, e essa pessoa veio do nada, é um teste para saber se eu vou permanecer fiel à minha fé, fiel ao que eu falei. Gente, essa mulher chegou do nada e recebeu antes da hora. Você tem noção do que é? Você está há tempos pedindo para Deus uma coisa e alguém agora, Jesus, mas agora ele nunca foi crente, Jesus, ele nunca foi crente, ele ficou crente agora. Por que o Senhor está abençoando ele antes de mim? Porque é um teste. É um teste. Se você vai dar conta de ficar quieto e falar: peraí, se ele disse para mim lá que ia comigo para lá, ele está atrasando aqui,
que é para ver se eu continuo firme dizendo: eu creio, a gente vai chegar lá. Olha para alguém e diga: e até essa pessoa da glória engatar com língua estranha e adorar a Deus, até essa pessoa sentir a presença de Deus. Diga: você consegue entender que tudo isso é um teste, irmão? Deus está abençoando alguém antes de você porque é um teste. Deus está prosperando alguém antes de você porque é um teste. Deus está abrindo a porta para alguém antes de você porque é um teste. É um teste. E se você for reprovado, vai repetir de novo o teste. Paciência. Você consegue crer que o Deus que está fazendo na vida de alguém vai fazer muito mais por você, porque Ele falou para você antes dessa pessoa vir, e Ele vai ter um compromisso com alguém que teve prioridade, rasgou a estima, não estava nem aí porque iam falar dele. Falou: peraí, eu estou disposto a perder o que tiver que perder para chegar onde eu quero chegar. Eu estou falando isso aqui como bálsamo para o coração de alguém. Bálsamo. Você é muito importante para ficar deixando o diabo colocar no teu coração coisa tão idiota, trouxa e besta. Ciúmes. Não é inveja, é ciúmes. O senhor está abençoando mais ele do que eu. O senhor está vendo o que eu estou fazendo? E Deus dizendo: é um teste. São as coisas que a gente aprende ao longo do caminho. Terceiro, e eu termino no quarto. Jesus chega. E quando Ele chega, Ele diz: muita gente aqui, hein? Casa está cheia. Nas entrelinhas, na minha versão da Bíblia de hoje está escrito isso. Uau! Muita gente. Eu não posso fazer a promessa acontecer com tanta gente. Eu prometi no meio de um monte de gente. Eu só cumpro com pouca gente. Meu Deus da glória. Eu prometi no meio de muita gente, mas eu vou cumprir com pouca gente. Olha para alguém e diga assim: olha para o teu lado, irmão, você vai ver que quem estava lá quando Deus prometeu não vai estar lá quando Deus fizer fazer cumprir. Não vai, porque Ele promete no meio de muitos, mas Ele cumpre ao lado de poucos. Porque Ele quer que você entenda o seguinte: quem é quem? Do seu lado. Jesus faz o terceiro teste. Vamos ver se esse camarada é bom. Ele já teve paciência, prioridade. Eu vim resolver o problema. Não chorem. Ela dorme. A Bíblia diz: e riram. Ele falou: todo mundo que riu, para fora. Para fora. Vai dar lugar para privacidade. Privacidade é mais do que você estar sozinho. Privacidade é você selecionar no dedo quem vai estar com você naquele lugar, naquele momento. E o terceiro teste que Deus vai fazer você passar é: você tem conta de passar pelo teste da privacidade? Você vai aguentar quando eu tirar gente do teu lado que você chamou para ir, mas eu não quero lá? Você chamou eles, mas eu não quero eles. Por quê? Porque eles enxergam e acreditam com aquilo que eles enxergam. Mas eu disse para você uma coisa que você ouviu, e você tem que crer no que você ouviu, mesmo não enxergando aquilo que você ouviu. Então eu vou falar para eles o que eu disse para você, que é para quando eles ouvirem o que eu disse para você, eles falarem: ô Senhor, tudo bem, a gente ama ele, Jairo, a mulher dele, mas não dá para o Senhor fazer isso aqui, ela já morreu. Privacidade. Você quer saber quando que Deus está mais perto de te abençoar do que nunca? Você quer saber quando que Deus está a poucos segundos de te liberar o que você precisa receber há muito tempo? Quando Ele, nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, começa a tirar gente da tua vida, gente do teu ciclo de amizades, começa a deixar a tua casa mais vazia, começa a fazer você ter mais privacidade. Com quem? Com ele, Pedro, Tiago, João, com a mãe, com o pai. Por quê? Porque Deus vai fazer na tua vida. Deus precisa começar a tirar gente que não acredita em você. Eles amam você, mas não acreditam em você. Eles gostam de você, mas eles não querem ver o teu sucesso. Aliás, se eles querem ver o teu sucesso, eles deveriam ter dito: a gente crê, mas eles riram.
palavra. Irmão, quando Deus te fizer um teste, falando uma coisa doida, cuidado para você não perder a oportunidade. Sabe por quê? Jesus falou, vocês agora, tudo que riu, todo mundo, essa cambada toda de incrédulo, todo mundo, para lá, por quê? Eu até poderia. Por que Jesus não mandou o povo ir embora na multiplicação de peixes e pães? Ele não falou, vai tantos e fica tantos. Por quê? Porque ali eles acreditaram que ele faria um milagre. E toda vez que Deus te dá a oportunidade de ver um milagre com os seus olhos, e você começa a rir e duvidar, Ele fala assim para você, vaza. Você quer ver só? Você pediu para Deus te abrir uma porta e te colocar dentro da sala, dentro do quarto, dentro da casa. Senhor, me coloca lá, me coloca lá, me coloca lá. E Deus te colocou. E aí Ele te falou uma coisa lá dentro, eu vou fazer isso. E você, Senhor, eu acabei de assumir esse trabalho, como é que o Senhor vai me fazer ser promovido em 3 meses? Porque duvidou, vai acabar de perder o trabalho que acabou de ganhar. Não entendeu. Eu acabei de liberar esse emprego. Está duvidando que eu vou te fazer ser promovido em 3 meses? Vai perder agora o emprego só para nunca mais duvidar. Por quê? Porque a sua incredulidade está me ofendendo, sendo que fui eu que queria que você estivesse aqui. Porque se eu não queria que você estivesse aqui, eu não teria deixado morrer. Eu só queria ver o seguinte: quando eu falasse aquilo que eu ia fazer, se vocês iam dar mais valor aos olhos do que aos ouvidos. Irmão, cuidado, irmão. Não é difícil você entrar na oportunidade. Difícil é você ficar dentro da oportunidade, porque ficar dentro da oportunidade exige uma fé que vai te fazer ter confiança nas coisas que Deus vai te dizer lá dentro. Em outras palavras, é fácil Deus te abençoar e abrir portas para você e te colocar numa grande posição. Difícil é você se manter lá, porque para você se manter lá, você vai ter que ter fé de que Ele vai te dizer coisas, e as coisas que Ele te dizer não vão parecer com os teus olhos. Ele vai te dizer uma coisa, você vai ver outra coisa, mas você tem que ficar firme e falar: peraí, Ele vai fazer o que Ele disse. E não é interessante que tem gente que recebe a bênção, mas não permanece nela? Porque quando Deus te deu a bênção, Isaac, e Ele disse: sacrifica para mim, você quis rir, e Deus falou: já que riu, agora vai morrer mesmo. Talvez foi por isso que Abraão soube que ele não deveria questionar. Porque se você duvida daquilo que Deus fala, depois de Deus ter te dado, Ele tira aquilo que Ele acabou de te dar. Meu Deus. Uau. Privacidade. Meu último ponto, antes de eu entrar nele. Agradece a Deus, irmão, quando o teu telefone para de tocar e começam a te silenciar no WhatsApp, te excluir dos grupos. Quando pessoas começam a ir embora da tua vida, você está mais perto de ficar na privacidade com Jesus e viver o seu milagre, e ver Ele fazer o milagre que Ele tem para você. Olha para alguém e diga assim: irmão, quando eles forem embora, solta o rojão, não fica chorando, não faz luto. Quando forem embora, dá graças a Deus. Ah, meu Deus, tá bom, falei. Quarto, meu Deus, menina, levanta-te. E ela levantou. E aí Jesus agora vai para o quarto teste, o teste do poder. Ele fala para o pai e para a mãe: deem para ela de comer. Dá de comer? Senhor, dá de comer? Ela morreu magrinha, desfalecendo. Quando você entende a maior parte das doenças que tinham nos tempos bíblicos, você entende que quase todas elas eram terminais, num estágio onde a pessoa quase não conseguia mais comer. É incrível isso. As poucas enfermidades que você tem registro dos tempos bíblicos, elas tinham uma coisa em similar. Porque não existe remédio, não existe analgésico. Quando a pessoa morre, ela morre magra, seca. O Senhor está mandando dar de comer? Por quê? Porque é um teste. Eu fiz ela voltar a ter vida. Agora, quem vai fazer
ficar com vida é você. Eu trouxe de volta, quem vai fazer ficar é você. Eu quero saber se você crê que você tem poder de dar de comer para alguém que morreu talvez porque já não tinha mais como comer. Você tem fé de que Deus te deu poder para fazer alguém ficar vivo, que acabou de ressuscitar, e ele não vai precisar mais fazer nada por ela, porque a parte dele ele já fez, agora é só você fazer a tua. É isso que eu amo na Bíblia. Gênesis 2 diz: e nenhum fruto cresceu. Por quê? Porque não tinha homem para lavrar a terra. Quer dizer o seguinte, que estava tudo certo. Deus só queria alguém que fizesse a parte dele e não a de Deus. Qual que é o ponto que eu termino com isso? Deus quer saber a tua prioridade. Deus quer saber se você tem paciência. Deus quer saber se você é capaz de ter privacidade e deixar embora quem Ele vai mandar embora. E quarto, você crê que você tem poder suficiente para alimentar o que morreu? E você tem poder para poder sustentar e fazer ficar de pé uma coisa que Ele precisou trazer de volta, mas Ele não vai fazer mais nada, porque a parte dele Ele já fez. Sabe o que é isso? Isso é quando Deus traz de volta um filho que ficou desviado, e Deus fala: a minha parte eu já fiz, agora a tua parte você vai fazer. Fica com ele, permanece com ele, mantém ele na brecha da minha presença. Eu não vou fazer mais nada, porque eu já te dei tudo que você precisa. Eu já te dei condição de alimentar aquilo que eu trouxe de volta para a vida. Eu já te dei condição de fazer prosperar uma coisa que estava engavetada. Eu estou tirando um projeto velho, estou trazendo ele à existência. Agora quem vai fazer esse projeto engordar é você. Por quê? Porque trazer para a vida já foi a minha parte. Agora a tua parte é fazer ele comer. A tua parte é sustentar, é fazer crescer, engordar, prosperar o que Deus trouxe de volta para a vida. Imagine se esse pai e essa mãe não entendesse que tem a participação do homem e de Deus no milagre. Eles iam ficar o tempo atrás de Jesus. Jesus, ela não quer comer, ela está magrinha. Quer dizer o seguinte, que o Senhor trouxe ela de volta à vida, mas ainda não está funcionando direito o sistema digestório dela. Isso é uma coisa tão boa sobre o poder de Deus, irmão. Quando Deus desce o poder dele, Ele não só traz de volta o que foi embora, mas também coloca tudo no lugar. Agora dá de comer, que é para ver que está tudo funcionando. Eu não só voltei a dar vida para ela, que é fôlego de vida. O Espírito não só voltou, mas tudo que estava desconcertado, tudo que estava quebrado, tudo que estava fora do lugar, tudo que não estava funcionando direito, já voltou para o lugar. Faça o teste, já voltou tudo para o lugar. E a minha pergunta final é essa. Pense comigo. Se Deus é onisciente, Ele sabia que ela estava em estado grave. Se Ele é onipresente e Ele poderia aparecer lá de uma hora para outra, Ele poderia aparecer do nada na sala, do nada. E se Ele é onipotente, se Ele poderia ter feito o que Ele fez com o centurião romano, dado uma palavra lá e resolver lá, por que Ele não fez nada disso? Por uma razão: era tudo um teste. Tudo um teste. E essa palavra é muito mais do que uma palavra para toda a igreja, uma palavra para algum pai. Você está passando um teste, e Deus vai esperar você mostrar qual que é a tua prioridade, qual que é o tamanho da tua paciência, se você está preso em pessoas ou preso em Deus, e se você crê que você vai dar conta de fazer crescer, de fazer prosperar. Você crê que você vai dar conta? Gente, isso aqui é interessante. Dá para ela de comer. Vocês não conseguiram deixar ela viva, mas agora vocês vão deixar ela viva. Não teve nada que vocês pudessem fazer para não deixar ela morrer, mas agora o que vocês fizerem vai determinar se ela vai morrer ou não.
Às vezes eu vejo Deus trazendo de volta o casamento de alguém, o filho de alguém. E Deus fala: eu sei que você não teve controle de quando ele foi, mas você acredita que agora você vai ter controle de fazer ficar? Porque eu já fiz a minha parte, você vai fazer a tua. Se essa palavra foi para alguém, se essa palavra foi para alguém que sabe que você está passando um teste e você tem tudo para poder ser aprovado, se essa palavra foi para algum pai, para alguma mãe, não importa quem que seja, dá o aplauso mais forte que você tem para dar para Jesus, mais forte.